Aí sim, finalmente chegou o grande dia que eu vou poder coletar as últimas recompensas da premiação de aniversário. Eu acabei de fazer aqui as missões diárias, vamos ver. Fala aqui com a Caterina para receber as recompensas. Mas antes eu também vou ter que passar no ferreiro, né? Oi, Caterina, pega aqui as recompensas. 20 geminhas, beleza, tá tudo ok. Agora vamos lá no ferreiro. Ok. Vou falar aqui com ele. Coletar aqui minério. Tudo certo. Muito minério, né? 9.000. Aqui. Bastante minério. Agora chegou o bom momento, hein? Vamos lá, vamos ver. Vou colocar aqui a resolução do passe. Finalmente 5 tiros. É uma coisa boa. Vamos lá. Vim aqui agora no... É onde mesmo que onde tá os pets? Eu acho que é aqui, né? Eu esqueci de usar isso aqui. Vamos só utilizar isso aqui primeiro. Acho que eu vou usar esse minério mesmo. 4.000. Vou botar aqui na Rita, que na Rita consegue aplicar muito elemento mais rápido para ativar isso. Vamos ver só. XP de arma. Até que veio por 1. Deixa eu ver aqui. Onde é que ele tá mesmo? Tá aqui. Olha que bonitinho. Ó, que? Oi. Ele parece que tá dormindo. Acho que deve estar cansado, né? Ok. Tudo bem. Agora vamos ver aqui a outra premiação de aniversário. Se não me engano era um item. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ok. É essa pistola aqui. Vamos ver o que é que faz. Ok. Eu acho que tem que segurar, né, para ativar. Vamos ver aqui. Legal, né? Premiação 3 anos. Bom, como vocês puderam ver no título do vídeo, acho que vocês já entenderam, né? Sobre o assunto desse vídeo. Eu tava jogando, ultimamente eu tava jogando e farmando as coisas do mundo, sabe? Como vocês podem ver aqui, ó, 500 selos dentro. Eu tinha dado uma parada na exploração do Genshin, porque eu tava focando na exploração do Tower of Fantasy. Enquanto eu tava explorando o Tower of Fantasy, eu acho que foi até em Nasa eu deixei 100% lá. Aí foi quando lançou a última parte de Sumero, foi que eu voltei a explorar o Tower. Também foi quase no comecinho de Fontaine. Como vocês podem ver aqui pela exploração dos mapas, eu tava começando a voltar a explorar o Genshin. Foi quando a MiHoYo de repente anunciou a premiação de aniversário, sabe? Tava tudo ok. Eu também não tinha muita expectativa sobre a premiação em si, sabe? Porque todo mundo já tava acostumado, vamos ser sinceros, todo mundo já tava. Só que teve uma coisa que me pegou nesse tempo. Eu não sei o porquê me deu tanta raiva assim, mas para desestressar eu pensei em fazer o seguinte.
Eu sabia que o pessoal na China tava começando a se mobilizar para fazer uma espécie de review bomb, exatamente igual aconteceu no primeiro aniversário do Genshin, sabe? Só que dessa vez iriam fazer no Star Rail. Obviamente eu soube que teve outras, como é que eu posso falar, outros tretas acontecendo por causa da comunidade entre aspas. Mas eu soube disso e eu pensei, olha, quer saber? Eles estão fazendo errado. Eles não deveriam fazer review bomb no Star Wars, eles deveriam fazer no Honkai Impact. Só que eu sabia que aqui no Honkai Impact, porque ele sempre foi o jogo queridinho da MiHoYo. Aí como eu sabia que o pessoal aqui no Brasil obviamente não ia se mobilizar para isso, porque aqui no Brasil parece que a comunidade tecnicamente nem existe. Só existe pequenos grupos que gostam de determinadas coisas, que se juntam para falar sobre algumas coisas do jogo, mas para organização de movimento eles não sabem fazer nada. Então eu pensei, olha, quer saber, eu vou aplicar um hate aqui no Honkai Impact. Eu fui lá, fiz um comentário e fiz uma estrela. Só que aconteceu uma coisa depois desse período de tempo que eu não imaginei que aconteceria. E sinceramente, depois que isso aconteceu, eu pensei que pra mim já deu, sabe? Eu cheguei à conclusão que eu não posso mais continuar jogando Genshin. E o que aconteceu para me fazer refletir tanto sobre o motivo de eu continuar jogando esse jogo foi isso aqui. Estão vendo aí na tela? Esse feedback do Genshin me pegou completamente desprevenido. Eu não sabia nem o que falar depois disso, porque eu tenho um comentário também, um feedback no próprio Genshin que eu fiz no primeiro aniversário. O do Genshin o que eu fiz, ele não é um hate, ele é só ele com algumas coisas, alguns pontos negativos que a empresa poderia melhorar. E o comentário que eu fiz desde 2021 nunca teve um feedback. E esse daqui, eu acho, pouco tempo depois eu recebi, e olha que isso aqui era um hate, mas ainda assim, mesmo eu sei que provavelmente vai ter comentários dizendo, isso aí é uma mensagem automática. Eu sei que isso é uma mensagem automática, ou pelo menos tem uma chance muito grande de ser. Só que ainda assim, sabendo que é uma mensagem automática, é impressionante o quanto a equipe do Honkai, ainda assim, eles conseguem eles têm tanto apoio pelo jogo que eles assim tiveram o trabalho de programar pelo menos um bot para responder os comentários assim de review negativa. Enquanto a do Genshin nem isso. Isso quer dizer muito sobre o próprio Genshin, sabe? Sobre como eles simplesmente ignoram a própria comunidade. Eu achei impressionante que isso aconteceu. Aí depois de um tempo que isso aconteceu, sabe, eu comecei a pensar mais sobre como talvez funcionam as coisas lá dentro da empresa. E eu acho que eu só consigo chegar na conclusão que a própria empresa, a empresa que eu falo, a MiHoYo HoYoverse, eu acho que ela meio que se afastou do desenvolvimento dos jogos, sabe? Então eu sinto que a própria empresa, ela não é tipo a Riot ela não é a empresa e estúdio dos próprios jogos. Então a Riot cuida das decisões do League of Legends, por exemplo. Eu sinto que a HoYoverse, ela não, basicamente, não só os acionistas, mas como a própria diretriz da empresa, da HoYoverse, é não mexer no jogo, sabe? Eu acho que eles provavelmente não dão pitaco em nada lá dentro. Eles só deixam os próprios estúdios que cuidam dos próprios jogos funcionar, decidir como vai funcionar as coisas lá. Então, por exemplo, tem o grupo lá do estúdio que cuida do Honkai, que cuida de um jeito. Aí tem o grupo do Genshin que cuida de outro jeito. E tem o grupo do Honkai Star Rail que cuida de outro jeito. Isso, parando para pensar, talvez seja uma coisa muito boa, porque dá mais liberdade criativa pro pessoal criar as histórias e fazer as coisas do jeito que eles querem. Não que provavelmente eles não dão assim alguma diretriz sobre como o personagem deve ser, assim, o design e tal. Mas eu acho que em termos de como eles vão gerenciar as coisas dos jogos, eu acho que eles dão liberdade quase que total.
Só que também tem esse efeito colateral, né? Porque se por acaso a equipe que cuida do jogo for uma equipe de bando de retardado, muito provavelmente a empresa vai deixar continuar da mesma forma. Então tem a equipe do Honkai, que provavelmente são os melhores desenvolvedores, que realmente amam o projeto, pelo visto, como um dos caras lá da Royalverse falou, que eles realmente têm muito amor pelo Honkai. Então provavelmente ele deve fazer parte desse estúdio, né? Que é o melhor, provavelmente é o melhor estúdio da Royalverse. E por outro lado tem a equipe dos otários, que é a equipe do Genshin, que eu acho que só é os piores entre os piores. Pegaram essa equipe e botaram lá, disseram: bom, tá aqui o jogo, é de vocês, façam o que vocês quiserem. Eu sinto que é mais ou menos isso que acontece com o Genshin, porque a equipe que cuida do Genshin trata ele como se fosse uma espécie de trabalho de casa, que você faz do jeito que quer, da maneira que quer, você não precisa escutar ninguém e só chega lá no final do mês e entrega o negócio. Eu sinto que é dessa mesma forma que eles tratam o Genshin, porque como é possível que tenha tanta gente querendo tantas coisas e quando chega um período de atualização do jogo, com as mudanças que eles trazem, o pessoal pede melhoria no RNG dos artefatos. As melhorias que eles trazem olha, vamos colocar essa opção aqui para você conseguir ver o fundo do mapa. O pessoal pede melhoria na resina, com a melhoria que eles trazem, traz melhoria pro bolo de relaxar. O pessoal pede melhoria, sei lá, no drop dos banners, por exemplo, um dos exemplos. Aí com as melhorias que eles trazem alguma melhoria em alguma coisa do mapa, ou no brilho. É dessa forma que eles tratam o Genshin. Então, sabe, não tem muito o que falar. Provavelmente vai ter pessoas que, se alguém assim ver esse vídeo, vai achar: ah, mas o Genshin tá gerando lucro, não sei o que, então significa que tá tudo indo bem. Eu vou falar uma teoria séria sobre isso. Eu sinto que o que faz o Genshin ser tão lucrativo por tanto tempo é que ele meio que monopolizou o mercado. Porque, sacam só, veja essa foto que eu vou colocar aí na tela. Isso aqui é uma coisa bem interessante, você parar pra pensar que acontece em outros ramos, de outras coisas. Essa matéria ela traz uma perspectiva bem interessante, sabe? Ela mostra que o iFood ela foi basicamente a primeira grande empresa que se estabilizou no mercado de entrega de comida. E como ela foi a primeira grande empresa que popularizou o serviço de entrega, basicamente ela criou um mercado, e esse mercado ela basicamente tomou conta, sabe? Porque ela foi a primeira a crescer e ela começou a investir tanto em marketing como em comprar as rivais, e isso tornou ela uma espécie tornou o mercado de comida uma espécie de mercado insustentável para outras empresas maiores, tanto para restaurantes como para outras empresas de entrega de comida, que meio que elas começaram a jogar a toalha, sabe, por causa da prática do iFood. E eu sinto que o Genshin conseguiu meio que causar esse efeito. Provavelmente algumas pessoas vão estar na dúvida assim: como a MiHoYo conseguiu monopolizar o mercado de jogos, sendo que ela é bem recente e além disso continua sendo tecnicamente uma empresa indie. Só que ela conseguiu monopolizar o mercado de jogos de certa forma em outra plataforma, uma plataforma que aos olhos das outras empresas é uma plataforma meio que secundária, meio esquecida, que você só joga jogo assim meio apelativo para lá para tentar ganhar dinheiro, que foi justamente o mobile. A MiHoYo ela conseguiu fazer uma grande revolução, se você parar para pensar no mobile. Essa revolução que ela conseguiu criar foi justamente um mercado que foi muito esquecido com o tempo, que foi de jogos com grande investimento no mobile. E no mobile é engraçado que para celular sempre foi um mercado meio carente de jogos bons. Os jogos que tinha era basicamente Candy Crush, outros jogos assim, sabe? Esses jogos assim que é mais jogo para passar o tempo. Você não joga assim para ter uma experiência de narrativa, essas coisas. E a MiHoYo chegou com força nesse mercado. Já vinha com uma certa experiência antes com o Honkai e conseguiu aprofundar essa experiência com o Genshin.
O Genshin foi o ápice basicamente da empresa no mobile. Sabe, pessoal, mas só que a gente tem que começar a olhar mais pro nosso lado. Por exemplo, parar um pouco para pensar, analisar o Genshin a fundo e pensar qual o motivo que me faz com que eu continue jogando esse jogo. Porque o Genshin, ele foi projetado basicamente como um jogo AAA, mas só que ele tente a ser uma espécie de jogo serviço como fosse Fortnite. Fortnite ela é basicamente o melhor jogo da época que nesse sentido de serviço, porque tá sempre se remodelando, lotado de evento, mudança de mapa o tempo inteiro. A cada semana tem uma coisa, te dá um passe que é basicamente auto-renovável, que você compra um passe e serve. E esse passe que você compra serve para outras temporadas. Mas e o Genshin? O que é que o Genshin oferece para fazer com que outros jogadores continuem jogando? É por isso que eu vou mostrar esse jogo aqui, Skullgirls, e mostrar algumas diferenças de outros jogos para o próprio Genshin. Vocês vão perceber essas diferenças. Olha, isso aqui que eu tô agora se chama DP semanal, que é disputa premiada. A disputa premiada no Skullgirls Mobile serve basicamente para você conseguir relíquias, que é como se fosse os summons do Genshin, os tiros que você pode tirar. Aqui são as variantes de diamante, que é como se fosse o personagem 5 estrelas, ouro é como se fosse 4 estrelas e prata por aí vai. Acho que vocês já entenderam, né? Mas saca só, esse jogo ele é de 2016. É um jogo que tem investimento bem baixo comparado ao Genshin, muito baixo por sinal. Mas esse jogo ele se renovou milhares de vezes e agora está começando a ser até um bom pico. Porque, por exemplo, vamos analisar isso aqui. Vocês estão percebendo que as estatísticas dos personagens, dos lutadores, é basicamente o Genshin. Olha, tem ataque, tem perfuração e defesa, obviamente não tem, mas existe taxa crítica e defesa. Exatamente igual esses jogos de agora, RPGs gachas. Vocês estão vendo? Só que mesmo esse jogo sendo um jogo de luta, uma espécie de RPG mobile, vou colocar aqui a Foucault tem bastante taxa crítica, bastante dano, vocês podem ver aqui. O máximo que você consegue de dano nesse jogo é 200 de dano e 100 de taxa. Como eu tô falando, se por acaso você gosta de upar personagem, você não precisa tecnicamente jogar o Genshin. Tem milhares de outros jogos que oferecem uma experiência bem superior, como o próprio Skullgirls aqui. Eu vou mostrar aqui agora eu vou mostrar uma coisa que vai explodir a cabeça de vocês e que eu aposto que mais da metade dos jogadores, todos os jogadores do Genshin adorariam que tivesse isso no jogo, que são esses itenzinhos aqui. Como eu falei a você que o jogo foi passando por mudança ao longo dos anos, antigamente só existia DP nesse jogo, não existia mais nada. Aí foram adicionando várias coisas novas, modo multiplayer, modo história, diversas coisas que faz com que o jogo hoje em dia seja o jogo mais completo em questão de serviço. Então eu vou mostrar aqui, saca só, vejam isso aqui. Vou vir aqui, eu acho que vou mudar esse ataque aqui. Olha, tá vendo essa resistência de ataque crítico? Isso aqui é uma estatística para personagem tanque, só que ela é DPS, então eu vou ver se eu pego uma coisa boa aqui. Tá vendo? Esse item, ele consegue rotacionar o status. Quantas vezes nós jogadores de Genshin queríamos isso? Olha, tá vendo isso? Isso aqui é imoral. Taxa crítica, eu rodei e peguei taxa crítica. Preciso falar mais alguma coisa? E esse jogo, eu acho que poucas pessoas pediram esse jogo no feedback, mas essas poucas pessoas que pediram isso, foi adicionado. Então, como é que jogos que tem um investimento muito menor do Genshin, porque a do Genshin simplesmente não dá para comparar o investimento do Genshin. Olhem isso aqui, vejam isso aqui que absurdo. Essa lista é antiga, mas só que essa lista ela serve para os outros meses também. Essa lista ela serve para os outros meses, porque basicamente todos os meses que se passam, o Genshin continua sempre se mantendo estável aos 30 milhões. Acho que não preciso elaborar muito para mostrar que o Genshin deveria ser muito mais do que ele é hoje em dia. Ele deveria ser muito mais. E esse jogo aqui, que o Skullgirls, ele é um jogo com investimento ínfimo. Ele não chega nem até metade do investimento que o Genshin teve. E ainda assim eles conseguem trazer conteúdo novo a cada mês. Só nesses poucos meses eu acho que teve 3 atualizações. 2 meses atrás já teve diversas atualizações trazendo várias mudanças.
isso aqui foi isso que eu tô mostrando agora chama habilidade de prestígio, que é basicamente como fosse tecnicamente essa constelação do Genshin, que você pegando personagem repetido você consegue uma habilidade nova. Isso não existia no jogo antigamente, foi adicionado com o tempo. Então, como outros jogos, que esse jogo, tô repetindo, esse jogo é 2016, como outros jogos que tem investimento tão baixo em comparação com o Genshin, consegue trazer tantas melhorias como isso aqui também, olha. O Reino Paralelo. Isso aqui é como se tecnicamente como fosse uma espécie de universo simulado do Honkai Star Rail num jogo de luta. Os caras conseguiram colocar o universo simulado do Star Rail num jogo de luta, tecnicamente falando. Então, sabe, eu acho que os jogadores, nós jogadores, deveríamos se unir para procurar para ter mais. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, então sinceramente eu prefiro, sabe, sair do Genshin, porque algumas coisas não dá. Olha isso aqui também, ó, o modo história dos personagens, o modo história da história do jogo, sabe. Eu acho que quando você olha pro Genshin, você vê que o jogo continua basicamente a mesma coisa do início do jogo. Eu bato um desânimo, sabe. Você sente que tudo que você se esforçou foi jogado fora, basicamente, porque ele poderia ser muito mais do que é hoje em dia. E para mostrar como ele poderia ser muito mais, eu vou entrar nesse jogo aqui. Acho que vocês já devem imaginar qual é, né? E eu vou mostrar o quão ele poderia ser melhor do que é hoje em dia, usando o Tower of Fantasy como exemplo. O Tower of Fantasy é um caso engraçado, né? Se parar pra pensar, porque é um jogo chinês, então tecnicamente já deveria vir com investimento grande, só que não veio o investimento lá, essas coisas, mesmo sendo da Tencent, uma das maiores empresas de jogos. Mas é engraçado, né, se parar pra pensar. Olha essa animaçãozinha que legal, adicionaram há pouco tempo ela. Sim, como eu tava falando, o Tower of Fantasy ele não veio com muito investimento quando ele foi lançado, tanto que no mobile, a situação do mobile foi muito triste. Eu admito que eu quase que desisti desse jogo no início, pois ele veio com a otimização do jogo veio horrível, era muito lag, frame, os servidores também como estavam lotados, nossa, foi complicado, admito. Mas só que com o tempo foi passando, e também porque algumas pessoas foram saindo do jogo, eles começaram a investir em certas coisas e o jogo começou a melhorar bastante. Mas já no início ele já veio com um investimento assim de serviço de jogo bem superior ao próprio Genshin. Porque, por exemplo, eu tô mostrando aqui as missões diárias, eu acabei de mostrar. Acontece uma coisa muito engraçada se parar pra pensar das missões diárias do Genshin pro Tower of Fantasy, porque olha isso aqui, tá vendo essa bolinha dourada? Isso aqui é um tiro do mochileiro, do banner do mochileiro, banner padrão. Isso aqui é, eu acho que eu não preciso explicar porque é inútil, mas que é o estilo limitado. Você ganha no Tower of Fantasy um tiro do mochileiro por dia. A cada 4 missões feitas que você faz das missões diárias, você ganha um tiro do mochileiro. Olha isso aqui. Outra coisa interessante que eu tô mostrando agora, como vocês podem ver, o pint do jogo é 80, sabe? Quando você chega no 80, você ganha o seu personagem dourado garantido, que é SSR. E só que quando você ganha um personagem, isso que é a principal mudança do Genshin. Quando você ganha o personagem dourado antes do atingir o pit, por exemplo, que nem agora, tava no 50, e se por acaso eu pegar no 60 um personagem dourado, não vai resetar. Não reseta. Então quando chega no 80, eu vou conseguir outro personagem dourado. Vocês conseguem ver o quanto o Free to Play isso aqui é interessante? E como eu acabei de mostrar agora há pouco, eu tava mostrando os íconezinhos das armas. Eu posso comprar a constelação das armas que eu já tenho, usando umas pedrinhas que você ganha do mochileiro, que é aquelas mesmas pedrinhas do Genshin que você usa pra comprar os personagens com a estrela. Outra mudança que tem aqui, que mostra o investimento que fizeram no jogo, que acabei de mostrar aqui, que é a dublagem em português. O jogo é dublado em português. Então, como é que o Tower of Fantasy, que tem investimento muito menor a do Genshin, muito menor, nem se compara o investimento dos dois jogos, consegue trazer tanto conteúdo e o Genshin não? Se vocês acham que as principais mudanças de um jogo para outro acabou por aí, eu vou mostrar mais para vocês agora. Olha isso aqui é o banner do mochileiro. Você se lembra que no Genshin adicionaram a DR e o Tighnari como personagem de mochileiro, só que não adicionaram as armas? Pois bem,
aqui já adicionaram 6 novos personagens ao mochileiro. E foi justamente os 6 primeiros personagens lançados no jogo. Pelo meu corpo. Seria como se fosse desde do Venti a mais ou menos até acho que até o Xiao, se eu não estou enganado. Olhem, prestem bastante atenção nisso que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui se chama sistema de matrizes que tem no Tower of Fantasy. Tecnicamente falando, seria como se fossem os artefatos do Genshin, só que para as armas, que seria como se fossem os personagens, entendeu? Quando um personagem novo é adicionado ao mochileiro, vem as matrizes junto. E as matrizes são o ponto mais forte do personagem. Tanto que a cada novo personagem que sai no banner, sai um conjunto novo de matrizes. E esse conjunto novo de matrizes é muito forte. Muito forte. A ponto que dependendo do personagem que você tiver, você nem precisa pegar um personagem novo para ele ficar mais poderoso. Basta você pegar um conjunto de matriz nova. Então, se a Level Infinity observe o ambiente ao redor, que trabalha nesse jogo, a rota, né, na realidade, se a rota tivesse o mesmo pensamento do Genshin, ela também iria adicionar os personagens ao bando mochileiro, só que ia esquecer as matrizes. E vocês estão vendo o quão diferente é como uma empresa gere um jogo e outra não? Não sabe. E isso que esse jogo aqui não tem nem metade do investimento do Genshin, né? A gente tem que parar pra pensar isso. Esse jogo não tem nem metade e traz tanto conteúdo assim. Vocês estão vendo, pessoal? O meu principal objetivo que eu tô tentando passar aqui nesse vídeo é que é muito difícil você conseguir achar um motivo para continuar jogando o Genshin hoje em dia, em 2023. Basicamente não tem motivo para você continuar jogando esse jogo, porque se você gosta de um jogo RPG para ficar upando personagem, precisa da minha ajuda? O máximo de força que pode, tem jogo que o sistema é muito melhor que o do Genshin, muito superior, mais refinado. Se você por acaso gosta de um jogo que seja bondoso para um feedback que você não queira gastar tanto dinheiro assim para ser forte, obviamente tem jogo muito melhor do que o Genshin, até melhor do que o próprio Tower of Fantasy, por exemplo. O Tower of Fantasy ouvindo. Eu tô usando mais ele de exemplo porque ele lembra mais o Genshin. Mas que preparo, hein? Agora que terminei de elencar alguns pontos, eu posso finalmente entrar no tema do aniversário para fazer uma comparação direta. Dê a ordem. Provavelmente vai ter alguns jogadores de Genshin que, se vir esse vídeo, vão dizer: ah, o Tower of Fantasy também não deu personagem de SSR, por isso que você tá reclamando tanto. Só que eu tenho que dizer que realmente o Tower of Fantasy não deu personagem SSR de graça. Mas só que olha isso aqui, essa caixa ela foi dada na 3.0, na atualização de NAS. Foi na primeira temporada quando chegou 4 novos personagens do mochileiro. E após isso, deram 30 fragmentos dessa caixa, tanto que eu não sei se vão dar mais 10 no futuro para pegar outra. Só que deram muitas outras coisas além disso, como acabei de mostrar aqui, deram uma skin de graça, uma skin da Lin. E não foi a primeira skin, porque também deram essas duas outras skins aqui, ó. A da Nemesis, que essa foi no aniversário mesmo de agora, não foi antes não. E essa daqui do Zack. Então vocês estão vendo que dá pra fazer uma comparação direta dos dois jogos e ver a diferença da premiação de cada um. Parece que tem muitos itens na lista a fazeres. Tô ouvindo. Aqui da Nemesis. Aquela da linha é bem bonitinha, né? Por último, eu vou mostrar aqui a do Zik. Continuando aqui no tema de aniversário, tem outras coisas que eu vou mostrar aqui também mais na frente. Mas só que tem uma coisa que eu quero deixar assim claro, sabe, pessoal? Que eu acho que a coisa que mais me irrita no tratamento da Mihoyo com... Obviamente tem o fato de que ela ignora os feedback dos jogadores, mas tem outras coisas que me irritam mais, sabe? No caso do tratamento da empresa com os jogos. No caso do estúdio, principalmente do estúdio. É que eu vou depois disso aqui eu vou elencar algumas outras coisas que vocês vão ver mais na frente, mas no próprio Genshin teve várias polêmicas, para não falar assim, que aconteceu ao redor do jogo, e que a atitude da empresa em si mostra muito bem o tratamento dela com os jogadores, sabe? Olha aqui, essas asinhas bem bonitinhas, né? Deram ela também de graça agora no aniversário. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Sim, como eu tava falando,
eu andei pesquisando no YouTube, assim, eu vou agradecer também o canal aqui do Porão do Dan, que por causa dele eu consegui me lembrar de algumas tretas que aconteceu na época, que eu tinha até me esquecido. Mas uma coisa é engraçado você fazer essa repassagem, sabe, sobre as coisas. Ok, eu mostrei outra premiação aqui também, que é essa bolinha, que é um veículo isso aqui, tá? Não parece, mas é um veículo, dá pra andar nele. Assim como eu tava falando, é engraçado porque no Genshin houveram várias polêmicas, mas a maneira com que a empresa trata os jogadores sempre se manteve a mesma. O que podemos dizer que é a única estabilidade da MiHoYo é como ela trata mal os jogadores. É engraçado para pensar, mas é verdade. A única estabilidade da MiHoYo é o fato de que ela sempre vai tratar mal os jogadores. Sabe? É triste. Vou voltar aqui pro Genshin para mostrar a vocês. Enquanto eu vou deixar a gameplay de fundo, olhem isso aqui, vejam isso aqui. E aí, olhando essas duas fotos, vocês conseguem chegar a uma conclusão? Não é? Então, não? Beleza, eu vou... Aqui vai outra dica, tá? Olha essa foto aqui. E aí, conseguiram adivinhar? Não? Beleza, eu vou resumir. O resumo é que o Genshin Cauda é desnecessário. Na realidade, você que é fora da China é desnecessário. O porquê eu tô falando isso é porque é simples. Vamos analisar, pessoal, desde o começo. O Genshin, vamos analisar o sistema do Genshin. O Genshin, obviamente, não foi feito para jogador free to play. Não foi feito para jogador free to play. Tudo nele roda em torno do gacha, de você cachar para conseguir girar mais. Ou seja, eles têm uma lista própria que chega à conclusão que quanto mais eles mantêm a atenção de uma pessoa no jogo, mais a probabilidade de uma pessoa gastar dinheiro para conseguir gastar dinheiro no jogo, para conseguir ter alguma renda. Só que eles têm uma outra lista que chegaram à conclusão que os jogadores antigos são os que menos gastam. Isso pode ser visto até mesmo no próprio League of Legends. Jogadores que jogam há 6 anos gastam menos dinheiro do que jogadores novos que entram, entende? Então, esse é o principal motivo de que eles nunca vão mexer no sistema do RNG de artefato. Todo mundo sabe que a média é mais ou menos uns 6 meses para você conseguir um conjunto novo de artefato bom. Eles ficam empurrando personagens novos, principalmente agora 4 estrelas, que a cada 2 atualizações, se não me engano 2 ou 3, vem um 4 estrelas novo. Fora o 4 estrelas novo, tem um personagem 5 estrelas novo bom. Agora o novo Elec, que estão todo mundo falando bem, dizendo que é o melhor DPS do jogo. Daqui a pouco vai ser a Furina o melhor DPS do jogo. Depois da Furina vai vir o Arconte de Natlan, que é de fogo, também é o melhor DPS do jogo. Vocês estão vendo, pessoal? Leva mais ou menos uns 6 meses para conseguir um conjunto de artefatos decente pro personagem. E eles nunca mexeram nisso. O porquê eles não mexeram nisso? É porque se você é um jogador antigo, você não importa para a empresa. Essa é a única conclusão que dá para chegar. E esses dois gráficos que eu mostrei para vocês, 3 na verdade, né? Que eu mostrei para vocês é que a renda global do Genshin é 30 milhões, mas se você olhar a população da China, eu tenho certeza que mais ou menos uns 70 ou 80% do lucro global da China deve vir somente do lucro global do Genshin, desculpa. Eu tenho certeza que com 70% do lucro do Genshin, mesmo que seja global, eu tenho certeza que deve vir todo da China. Se vocês olhar de novo o gráfico do salário mínimo e o preço do Xiaomi, mostra que eles não querem gastar, por exemplo, no stream para celular mobile, mesmo que o mercado mobile seja tão importante para eles não querem ficar gastando muito dinheiro, porque o maior lucro deles vem da China, obviamente. E lá na China, a situação do salário é muito superior ao que do Brasil, tanto que um Xiaomi lá de 128 GB é 600 reais. É 600 reais.
A gente aqui no Brasil, um Xiaomi de 128 GB deve ser o quanto? 1.500 ou mais? Então é muito mais fácil caso alguma pessoa que tem um celular bom, assim, para rodar o jogo. Porque olhem isso aqui, vejam essa foto aqui. Eu tirei hoje essa print aqui do tamanho do Genshin pro celular, 34 GB. Mas só que esse 34 que ele é enganoso, porque eu tenho um aplicativo que ele fica apagando o conteúdo desnecessário, a memória que fica sobrepeso nos aplicativos. Então sempre que tem uma atualização fica mais ou menos 55 GB, só que esse aplicativo limpa o excesso, vocês estão entendendo? Então tá 34 agora, mas na próxima atualização de mapa deve ficar uns 58. Aí esse é o último argumento para você jogar do Genshin brasileiro. Eu sei que a maioria da população, eu mesmo, olha isso aqui. Pois é, pessoal, eu também sou daqui. E aí eu fico pensando, uma pessoa, um brasileiro, eu sei que a situação para aqui é complicada. Nem todo mundo tem condições de ter um salário de 265. Eu sei que a maioria de vocês deve ter um salário de 60 e poucos, ou então 128. Mas fica a pergunta para vocês: compensa ocupar quase metade da memória do celular, ou então mais da metade, dependendo do caso, em um jogo que te proporciona esse tipo de conteúdo para você? Eu vou deixar essa questão no ar para vocês me responderem aí nos comentários se realmente compensa investir tanto em um jogo que te oferece esse tipo de coisa como resultado. E só para acabar esse assunto de vez, infelizmente eu não tenho os prints aqui porque eu não achei alguns prints na época, mas graças ao porão do Dante que me fez lembrar de algumas tretas, eu vou falar sobre algumas tretas, principalmente aquelas que realmente afetam os jogadores como um todo. Que, por exemplo, o que eu achei engraçado que boa parte dessas tretas, o posicionamento da empresa MiHoYo foi sempre a mesma. Que no caso foi, no começo do lançamento do Genshin, teve uma possibilidade que os hackers conseguissem descobrir o e-mail das contas utilizando a UID. Mais uma vez, como eu falei que o posicionamento da empresa é sempre a mesma coisa durante essa polêmica, o que a MiHoYo fez na época? Se calou. Demorou um tempão até que eles viessem corrigir o problema. Alguns anos depois, mais especificamente 2 anos depois do que tivemos, hackeamento do site principal. Acho que vocês devem se lembrar, né? Recente, esse ano. Hackearam o site da MiHoYo, tanto que se você fosse entrar no HoYoLab para tentar fazer um check-in, você poderia perder sua conta. Vocês estão vendo o que aconteceu nesse ano? E para completar, teve o lance do Cavé do Pix, que era um pessoal usando hack, entrando no mundo dos outros e apagando, deletando as coisas. Mais uma vez a MiHoYo se calou sobre isso. Sabe, depois desse do Cavé do Pix e do hackeamento do site principal, eu cheguei, e principalmente agora com o aniversário, principalmente também por causa desse print aqui, né? Eu cheguei à conclusão que não dá pra mim. Por isso que eu tô só fazendo aqui esses últimos tiros aqui pra ver o que vai acontecer, mas eu vou só deixar o vídeo rolando aqui pra ver o que vai acontecer, mas o que eu tinha pra dizer é só isso, pessoal. Se você quer continuar jogando Genshin, bom, continue se você acha que vale a pena, mas só que pra mim não dá mais. Eu cansei. Tchau.
休むことも大事だけど気を抜きすぎ。はダメよ。
急がないと。無駄な時間。ビョンビョンビョンビョン。さよなら。過ごしてると仕事が終わらないわよ。
冒険も
剣女盤石。痛がっちゃいない。どの目が出るかしら。運命の虚栄、運命よ、ここにいでよ。きっよっふったお主でこの刀を岩山八九。かかれ。水中玄関、小賢しい。剣女盤石。捕まえた。糸よ、工作せよ。運命よ、水面に映るのです。これがよっふおい天道、ここにあり。難攻不落。剣女盤石。終わりね。運命よ、ここにいでよ。あっおヒルチャールのお兄さんが病気になった。ヒルチャールのお兄さんが看病して。you